No vídeo de hoje nós veremos os principais aspectos da economia e sociedade do Egito Antigo de uma forma simples, eficaz e direta que garanto que nunca mais você esquecerá ou confundirá esse tema. No entanto, antes aqui quero fazer a chamada. Eu sou André Gussi, você assina a lista deixando aquele joinha maroto e se inscrever no canal. Agora, após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? Ao se falar de Egito Antigo, nós temos que tomar muito cuidado, uma vez que são mais de 3.000 anos de história. Então qualquer coisa que a gente tente unificar e colocar assim algo simplificado do Egito, nós iremos cometer várias generalizações. Opa, foi difícil falar essa palavra, mas foi. O que eu irei explicar aqui da economia e da sociedade do Egito foi o que prevaleceu numa maior parte de tempo histórico ou o que mais caracterizou essa sociedade. Só que dependendo do período, isso daí podia modificar de forma assim significativa. Porém, no geral, foi mais ou menos da forma que eu vou explicar aqui para vocês. Vamos começar da economia. Ao se falar em economia, é importante a gente definir o que significa isso. De forma simples, economia quer dizer como é que as pessoas faziam as coisas. Como é que elas sobreviviam, o que elas produziam, como, a quem pertenciam tudo isso. E ao se falar do Egito Antigo, nós falamos que a base da economia deles era uma agricultura de regádio. Calma, não se assusta com essa palavra feia não. Quer dizer, agricultura, plantação, também pastoril, de regádio, em torno de rios, de regar, entendeu? Ganhou a sacada aí? É importante mencionar que tudo que era produzido no Egito Antigo pertencia ao faraó, que era entendido como Deus da terra. Calma que nós já voltamos um pouquinho mais sobre isso. Então, todas as terras, todas as produções eram de posses do todo-poderoso do faraó. Além da agricultura, também há de se destacar o artesanato, as coisas que eles faziam envolvendo a mão, já tinham cerâmica, a tecelagem também, que era muito destacada no Egito, ferramentas para o cultivo e entre outras coisas, que tinham uma certa relevância. E não podemos deixar de falar sobre as grandes obras faraônicas, as obras públicas do Egito Antigo. Como é que funcionava isso? No tempo de colheita, que eles estavam lá plantando e colhendo, o foco da população ia aqui para esse mote. Quando o rio tinha suas cheias, que não era possível plantar, essa mão de obra que ficava sem o que fazer, porque eles estavam ali plantando, não era possível ali, eles iam fazer as grandes obras, construir pirâmides, pontes, templos e entre outras coisas, que demandava muito esforço e muita organização. A sociedade egípcia era estratificada, hierarquizada e estamental. Meu Deus, que palavras são essas? Calma que eu vou explicar cada uma delas. Estratificada, ou seja, ela era bem dividida. As funções sociais eram bem definidas. Nós já vamos entender quais eram os grupos sociais e o que cada um fazia. Hierarquizada. Tinham grupos que mandavam mais, que tinham mais privilégios do que outros. E era de uma forma muito rígida. E estamental quer dizer que a sua posição social estava definida no seu nascimento, que é bem o contrário do que é hoje. Hoje nós temos lá a educação como uma chave para mudança, as pessoas mudarem a sua vida e tudo mais. Naquela época não. Se você nasceu camponês, você ia morrer camponês. Se você nasceu da família do faraó, você ia ser um nobre, se não um faraó. Então a sua posição social estava definida ao nascimento, não tinha mobilidade social. E agora vamos entender cada um desses estamentos abaixo aqui. Ao começar do faraó, o todo-poderoso imperador, governante do Egito Antigo. Vale lembrar que ele era considerado um deus na terra, uma vez que o Egito era uma sociedade teocrática. Inclusive, eu já tenho um vídeo explicando sobre esse termo teocrático e entre outros. E voltando aqui, como eu já havia dito antes, tudo que pertencia no Egito, todas as terras, era do faraó. Ele que comandava e tudo mais. O segundo estamento, a segunda estratificação que eu quero comentar com vocês, eram dos nobres. Que aqui tinham basicamente duas partes. Primeiro, dos membros da família do faraó, que auxiliavam ele a governar. O faraó, a maioria das vezes, eles casavam com os membros da sua família. De preferência, primos de primeiro grau ou mesmo irmãos. Hoje, são ideias totalmente absurdas, mas que isso era muito comum
dentro do Egito Antigo, principalmente quando era do faraó. Por quê? Como o poder era hereditário, passava de pai para filho ou para membros da mesma família, essa forma de casamento evitava que você tivesse sangue de pessoas de fora da família. Dessa forma, o poder sempre ficando naquela dinastia, com aquela família. E aqui nós temos que destacar também o vizir, que era uma espécie, entre todas as aspas possíveis, de primeiro-ministro, o braço direito do rei, o que auxiliava ele em tudo, nas obras, na administração, em todos os afazeres dele. A próxima estratificação seriam dos sacerdotes, dos membros religiosos. Uma vez que uma sociedade teocrática, as pessoas que cuidam dessa religião, da interligação entre o divino e a população, têm uma importância muito grande. Eram eles, basicamente, que instruíam a população o que era certo, o que é errado, o que o Deus queria, e assim as pessoas seguiam as regras fazendo conforme era dito pelos sacerdotes. Daí esse alto nível na escala social que eles tinham. Agora vamos falar um pouquinho sobre os chefes militares. Como eu disse lá no início que não podemos generalizar, essa classe, esse estamento ficou muito forte principalmente no Novo Império, lá no período final do Egito Antigo. Porque anteriormente o Egito era praticamente isolado. Ele tinha algum contato mínimo com os núbios, porém a dificuldade ali geográfica não permitia que eles tivessem contatos muito amplos. E o que quer dizer isso? Que nesse primeiro momento do Egito, a guerra não era tão importante. Então os chefes militares eram meio que uma guarda interna. Não tinham um valor tão alto. Porém, com a invasão do Egito pelos Hicsos, pelos mesopotâmicos, e depois para manter o Império unido, o exército acaba ganhando uma força. Tanto que aqui eu estou destacando chefes militares, não é qualquer um do exército. Aqui são os cargos de altas patentes, generais, comandantes e assim vai. Próxima estratificação a se destacar aqui eram dos escribas, que eram praticamente as únicas pessoas que sabiam ler e escrever. A importância deles era tão grande porque a escrita egípcia e o hierográfico era muito difícil. Tinham mais de 5.000 caracteres. Imagine você decorar e articular cada um dessas formas de escrita. Pensa bem, no português nós temos 26 caracteres, A, B, C, D, até o Z, e com isso a gente faz uma soma ali, vai combinando e consegue criar qualquer palavra no nosso vocabulário. Lá não era bem assim. Cada símbolo significava alguma coisa, tinha um sentido próprio. E você tinha que juntar esses sentidos. Então, havia mais de 5 caracteres que eles podiam combinar. 5.000 caracteres que eles poderiam combinar. Era algo muito difícil. Então, daí a importância desse estamento, dessa estratificação, que eram os escribas. E o que eles faziam, basicamente? Auxiliavam a administração. Eles registravam todas aquelas suas escritas, as propriedades, o que foi produzido. E dessa forma, os nobres e os faraós, os vizir, eles conseguiam governar o Egito. E aqui a gente pode fazer um paralelo com os dias de hoje. Vejam, lá no Egito Antigo, poucas pessoas que sabiam ler e escrever, e as que tinham esse mérito, que tinham essa chance, tinham destaque social perante as demais. E aí nós podemos trazer para a importância na educação hoje. Será que faz a diferença em nossas vidas? Agora, vamos aqui para o estamento, para a estratificação mais baixa do Egito, que vamos falar aqui dos artesãos, que eram pessoas que faziam os itens, aquilo que eu já disse antes, desde vasilhas, instrumentos, armas e entre outras coisas, que ali não eram muitas pessoas. A grande massa da população egípcia concentravam nos camponeses. Vale destacar que esses camponeses eram servos. Isso quer dizer que eles eram livres, podiam fazer o que quisessem? Não. Eles trabalhavam de forma compulsória. Porém, a diferença básica entre servo e escravo é que servo ele está ali dentro da sociedade e o escravo ele é encarado como uma mercadoria. Os camponeses, como eu já disse antes, no período de vazante no rio Nilo, quando o rio estava lá sem muita água, eles plantavam, colhiam, e num período de cheia, eles iam fazer as grandes obras. Então veja, eles não paravam de forma nenhuma. E o último estamento, a última estratificação que nós temos aqui são dos escravos, que era uma minoria dentro do Egito. Quem era considerado escravo no Egito Antigo? Prisioneiros de guerra. Então, vejam bem, principalmente nos dois primeiros períodos, no Antigo Império e no Médio Império no Egito, que eles quase não tinham guerras contra os povos, não tinham muito contato, então aqui os escravos serão os mínimos possíveis. Quando é que vão aparecer mais escravos no Egito Antigo? No Novo Império. E aqui nós podemos citar um exemplo dos hebreus.
narrado na Bíblia, lá no cativeiro do Egito, onde Moisés tem todo o êxodo que eles conseguem tirar. Então fica assim. E aí, ficou claro para você como é que funciona a dinâmica econômica e social do Egito Antigo? Se sim, deixa aquele joinha maroto que é muito importante para nós. E se você gostou da forma como articulei esse conteúdo, compartilhe aí com um amigo nas suas redes sociais ou com pessoas que vão gostar sobre esse assunto. E para encerrar aqui, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a faraó da minha vida, a Lilian. Muito obrigado, amor, por ajuda e estrutura no canal que você dá. E também, lógico, não poderia de deixar agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!